Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E antes de começar esse bate-papo, eu tenho 2 recadinhos para você. O primeiro é que o Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e também da Incotec. E o segundo recado, se você quiser vir aqui trazer a sua empresa e apoiar esse projeto, é só mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E como vocês sabem, nesse mês de outubro e novembro é quando a safra no Mato Grosso, Goiás e Bahia começa realmente a acelerar, principalmente a cultura da soja, que é a cultura que tem maior impacto em termos de volume de produção no Brasil. E cada ano se torna mais difícil a gente conseguir implantar uma cultura e conduzir ela com aquele primor que a gente gosta. E para falar sobre isso, eu trago aqui hoje um grande amigo, professor, consultor, palestrante, que eu encontro ele mais no gate lá de Campinas do que em qualquer outro lugar, meu grande amigo, professor Geraldo Chavarria. Chavarria, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo Agro Podcast, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito legal, Coimbra. Muito obrigado, cara, pela oportunidade. Somos amigos, sou um admirador grande do teu trabalho e essa ação é mais uma coisa fantástica que tu fazes, que é levar informação para a turma, como tu bem disseste, né, da forma que a turma quiser escutar e assimilar essas informações e ver o que é plausível e que pode colocar no campo. Então, cara, meus parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. O convidado que faz o Mundo Agro Podcast ser o sucesso que ele é hoje. Mas, Chavarria, sem muitas delongas aqui, você sinta-se em casa, o Mundo Agro Podcast é de quem é do agro, é de quem não é do agro, mas você é de casa, é um cara do bem que ajuda os produtores, não só no Brasil. Eu vejo aí que as suas ações também no Paraguai, Argentina, depois você conta mais pra gente sobre isso. A ideia é que hoje, Chavarria, que você traga para nós, com toda a sua experiência de fisiologia, tem até um projeto que você me contou há pouco, que é uma fisiologia no campo, lá no final eu quero que você fale mais sobre isso. A ideia é que você nos traga quais são os pontos aqui que o produtor tem que olhar para o desenvolvimento, para a fisiologia da planta, para primeiro entender se o que ele fez antes para preparar permitiu com que a planta esteja se desenvolvendo e como lidar com esses problemas aí de clima, Eu digo altas temperaturas, falta de água. Mas antes de entrar nesse ponto principal, queria saber um pouquinho da sua história, porque isso é muito bacana, Como que o Geraldo Chavarria começou com essa paixão pelas plantas e pela fisiologia vegetal? Cara, eu sempre tive esse viés voltado para a natureza de alguma forma e também para a produção. E aí quando chegou lá na hora, eu sou do sul do Rio Grande do Sul, numa região arrozeira agora, que é uma região mais importante também com a soja, e aí eu estava naquela dúvida se ia para veterinária, para agronomia, eu até pensei em biologia e eu olhava a agronomia com uma complexidade maior, assim, uma quantidade de oportunidades, e eu acabei me jogando na agronomia, com muito gosto. Cada ano que passa, e a gente tem sempre a data de formatura, ou uma data voltada ao dia do agrônomo, eu paro assim e agradeço por ter tido esse foco e esse caminho. E basicamente, cara, a partir do segundo semestre de agronomia, eu comecei a fazer estágio com pesquisadores da Embrapa, e eu passei toda a minha graduação na Embrapa, dentro de linhas ou de melhoramento, ou de agrometeorologia, mas sempre com o básico que foi a fisiologia vegetal. Então, desde o segundo semestre da agronomia, eu lido com a fisiologia vegetal, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí eu acabo finalizando o pós-doutorado e entrando na Universidade de Passo Fundo, onde eu fiquei ali praticamente 15 anos. Eu ainda sou da universidade, mas eu pedi uma licença e interesse, e aí eu tenho esse projeto que é o Fisiologia no Campo, e estou muito focado ultimamente nessa ideia que é a minha grande bandeira, cara, que é assim, falar que tem fisiologia no todo, tem fisiologia no tratar semente, tem fisiologia no aplicar um fungicida,
em fisiologia no revolver um solo ou não, entender desses processos e tentar levar isso de uma maneira mais palpável, né? Através de métricas e percepções, para ver se a gente está no caminho ou não, assim, de um cultivo que entrega, não é? E aí, basicamente, o destino me levou para a cultura da soja numa escala muito grande, então 98% do meu foco fica na cultura da soja, eu faço experimentos com milho. Agora há pouco estava conversando com um colega entomologista do Mato Grosso, Clérison da Ploteplan, falando sobre experimentos que a gente tem feito em conjunto e colocando a fisiologia interagindo com a parte de pragas, etc. Então a gente tenta criar essa abrangência de forma ampla. Soja, milho e trigo em maior escala, mas o que me dá essa demanda de trabalhar na América Latina, trabalhar nesse país continental que é o nosso, aí é a soja que me dá essa oportunidade. Com certeza, com certeza. Um grande abraço para o Clérison, amigão nosso aqui, tanto da rodagem, a última vez que encontrei ele foi em Luiz Eduardo Magalhães, há umas 3, 4 semanas atrás. E já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, esse é fera também. Legal. E Chavarria, quando eu entrei na universidade em Botucatu, em 2018, eu lembro que tinha uma turma de dependentes de quase 90 alunos, dos 80 que entram por ano, né? E eu já entrei um pouco assustado. E aí ia conversar com os veteranos, eles falavam, olha, quando for fazer a disciplina domingo lá da BET, você toma cuidado, porque lá é perigoso, né? Aí eu descobri, eu fui assim, já com medo para a disciplina, mas eu descobri que é complexo demais. Senão o livro do Ty Zeiger teria 10 páginas só, e não as quase 500 que tem. Mas eu descobri que ali estava a essência de tudo, né? Ali estava a essência de tudo. Só que a maioria dos agrônomos foge da fisiologia. Fala, eu não quero ficar entendendo esses ciclos. E eu tenho um grande amigo fisiologista aqui, o professor Carlos Vinícius, né? Ele é mais introspectivo, mas é um cara muito bom, ele não sai muito, mas é um cara que tem um linguajar muito simples para falar de fisiologia. E sempre que ele senta para conversar, ele fala, é lá no micro que a gente vai entender o que está acontecendo no macro, né? Se um algodão está perdendo folha, se a soja está estiolando ou se ela não está enraizando muito bem, a gente tem que entender qual é o processo que está dominando isso. E você tem uma linguagem muito semelhante a isso que o Carlos, essa ciência que o Carlos fala, de trazer para o produtor, trazer para o técnico, para o agricultor, a fisiologia que é complexa, de uma forma muito simples. E aí ele faz essa ligação, vira a chave e a lavoura dele passa a ficar diferente, né, Chavarria? Exato, cara, esse é um sonho. Eu até estava agora, há pouco, voltando do Paraná e estava em Cascavel, conversando com técnicos, ali aproximadamente 100 técnicos de um distribuidor, e falando sobre fisiologia, e falando sobre produtores, né, e a gente sempre, nesse nosso projeto Fisiologia no Campo, a gente está muito voltado para estabelecer métricas. É muito perigoso estabelecer números dentro da biologia, mas eu tenho que levar isso de uma maneira mais prática, não é? Voltada ao que é uma soja que estabeleceu bem, ao que é uma soja que travou, ela está estressada, o que é uma planta que cresce de maneira demasiada, o que é uma soja que não aguenta mais uma entrada de um proticonazol. Então a gente tem, e esse é o nosso grande objetivo, mas por que não? E isso está mudando com o tempo e com os anos, eu acho que a gente vai chegar nesse patamar, do próprio produtor ter essa percepção, porque ele trabalha com um nível tecnológico tão apurado e entende do sistema, que cabe, sem dúvida nenhuma, essa percepção apurada para a planta, porque a gente fica muito, tudo é fundamental, não é? Controlar o mato, controlar a ferrugem, a doença, o mancha-alvo, etc., o inseto X. Mas aí quando a gente vai olhar para o sistema como todo, mexer no solo e ter todos os benefícios, semear da melhor forma possível, cara, e aí às vezes quando a gente está olhando para isso, tu observa que eu citei uma série de coisas e a planta ela meio que ficou de lado. Exato. Não é? Então eu vejo que ela é a protagonista e nada disso que eu estou falando das outras áreas, elas não são de importância, são de fundamental importância, mas eu vejo que está cada vez mais necessário esse tipo de foco, sabe? E é interessante porque a planta é a base, né? Outro dia eu vi você dizendo em uma de suas palestras
acompanhando aí pelo Instagram, que você falou assim, um bom produtor de grãos é um bom produtor de raízes. E a planta é um todo que interage com o ambiente. Quando você fala em fisiologia, a maioria das pessoas fala, nossa, isso é uma ciência quase que oculta, proibida, mas não é. É o processo diário da planta, da fotossíntese, absorção de água e transpiração. Mas hoje, Chavarri, a gente tem alguns desafios. As condições ambientais para a gente poder desenvolver a planta, e aí vou começar a falar da minha área desde a semeadura, elas são desafiadoras. Os materiais para se tornarem mais produtivos se tornaram mais sensíveis. Reduziu-se ciclo. Então, hoje eu digo que o plantio de soja no Brasil é o maior teste de envelhecimento acelerado do planeta. É o maior teste de envelhecimento acelerado. Como que você vê hoje esse entendimento, né, do desafio que o produtor tem de começar certo uma lavoura, para que ele possa depois pensar, eu digo depois, né, na sequência, mas se ele não começar bem a lavoura com o stand necessário, ele não vai conseguir tocar ela. Então, inicialmente, né, como que você entende esse processo de implantação da lavoura e depois disso, a planta já nascida, competindo lá com as plantas que estão do lado dela, quais são os desafios da fisiologia, ecofisiologia, para o produtor hoje ter a segurança de produzir bem? Perfeito. Cara, eu vejo o seguinte, Coimbra, antes de chegar na implantação, que é fundamental, não é? De maneira geral, me corrija dentro das tuas percepções, mas eu vejo assim, cara, que num ano normal, quando eu falo normal, não é um ano que o cara no Paraná perdeu para granizo em algumas partes, que no sul ele perdeu para ferrugem em outras partes, que no Mato Grosso ele perdeu para falta d'água, para mancha-alva, etc. Mas num ano, dentro de uma relatividade, uma condição normalizada, eu vejo que o estabelecimento define a metade, cara, no mínimo, do dinheiro que o cara coloca no bolso, né? Concordo. E aí, dentro desse ponto, isso é fundamental. Mas dentro da ideia de construir, e o grande seguro, e aí tu citou essa percepção que a gente tem e divide, que é o seguinte, cara, às vezes a turma de alguma companhia, alguma cooperativa, me leva em alguma região e fala assim, ó, Geraldo, esse produtor aqui ele é referência na região. Os outros olham ele como uma referência, ele tem uma estabilidade produtiva maior, etc. Aí, o que me chama a atenção há anos? A gente abre trincheiras, aproximadamente 15 a 30 por ano, rodando pelo Brasil. Às vezes tem mais no Mato Grosso, tem mais na Bahia, tem mais no Paraná, mas e no Rio Grande do Sul, é variado. E a gente olha muito para raízes. E aí, cara, é batata. E é isso aí que é essa minha percepção bem básica. Ou seja, um grande produtor de grãos com estabilidade, ele inicialmente é um baita produtor de raízes. Porque na média brasileira, quando a gente abre trincheira, Coimbra, cara, é 1 palmo de raiz. E olhe lá, né? E olhe lá. E desse 1 palmo, a gente tem assim 75% dela com uma pilosidade mais bonitinha, numa faixa de 10 centímetros. Olha só. Claro, eu posso chegar, como eu cito alguns, sei lá, os irmãos Massaro, lá em Unai, Minas Gerais, e já a primeira vez que eu fui ver, alguns 10 anos atrás, uma raiz a 1,80 m, não é? Mas dentro desse contexto, aí essa lógica eu vejo, e aí falando de maneira bem simples, como a gente trabalha nesse ponto, eu vejo que o produtor, que ele está no meio da prateleira da produtividade, pela uma lógica brasileira ampla, ele tem 0 de alumínio até 40 centímetros, ele não tem 2 grandes pontos de compactação, onde a raiz faz curva, geralmente entre 6 a 12 centímetros, e lá por baixo 25 a 30, e ele tem o cálcio e o fósforo mais homogêneo. Esse cara... E aí, quando eu falo cálcio e fósforo mais homogêneo, nós temos um estudo, faz parte de uma tese de doutorado, foi me orientada, a Marielle Miller, hoje minha parceira, sócia, e a Marielle, nessa parceria de trabalho, mostra na tese de doutorado dela que as concentrações estouradas de cálcio e fósforo em superfície, elas limitam o crescimento radicial, e a gente percebeu, e aí eu começo a ver isso no campo. Cara, toda vez que de 0 a 5 para 6 a 10 eu chego a ter 2 vezes e meia concentração desses elementos de um ou de outro, cara, a raiz é penalizada. Não é só isso. Eu posso falar de boro, eu posso falar de zinco, porosidade, matéria orgânica, potássio, mas sempre quem fica nessa frente, e aí a gente vai falar assim, cara, a gente está olhando para o básico, a gente está olhando para calcário, compactação, formas de colocar o elemento, e aí eu não entro em nenhuma seara daquela coisa xiita que a gente vê pelo Brasil, que o cara sai do sul e chega aí no Cerrado e fala assim, a do balanço está errado.
E não é verdadeiro. Eu tenho situações aqui no sul, cara, que o cara tem assim, ó, o cara não mexe no solo desde 1980, faz adubação na linha desde 1980, referência em plantio direto, mas ele não tem milho. Ele tem 2 raízes menores, ele tem trigo e soja, e eu olho a dinâmica de concentração de cálcio e fósforo em superfície, cara, às vezes é igual a um grande grupo aí do Cerrado, que tem a soja como segundo plano e o algodão é mais importante, faz tudo a lanço, naquele batidão que conhece muito bem. Então, eu vejo que aí está o nosso grande primeiro desafio. Ou seja, cara, seguro em planta, tem o seguro no banco, tem o seguro da porteira para fora, mas o seguro, o primeiro grande seguro, antes de colocar a semente no solo, eu vejo que é olhar para essa dinâmica cálcio, fósforo, alumínio e física. Então isso, não é? Tem um amigão, que é o Sérgio Abud da Embrapa, e o Sérgio, que é um cara que está do SESB desde sempre, e essa é uma coisa fantástica do viajar e circular, que é conhecer pessoas, não é? Aprender contigo, aprender com tantas pessoas, né? E o que o Sérgio me fala sempre? Cara, se eu pego um ano seco de Brasil e eu comparo o cara que ganhou o SESB e a média da Conab, aonde que vai ter a menor diferença? Esse percentual sempre é menor no Nordeste brasileiro. Aí eu já penso Oeste baiano, aquele cara, aquele paranaense, aquele gaúcho que chegou lá no final da década de 70, início de 80, e aprendeu até a boa parte dos anos 90 que, cara, a cada 4 safras eu vou perder uma. E ele aprendeu a fazer o perfil. Não sei, e aí entra uma baita discussão que é, cara, vamos copiar a Bahia? Não é bem assim, não é? Não dá para agora... Eu, por exemplo, eu estava em Cascavel, o cara numa área dobrada com 65 de argila, se ele dá um tombo agressivo no solo e vir uma massa d'água valer, ele vai ser triste, não é? Então, mas o meu grande desafio hoje como fisiologista, e sem ser um cara que foca em química e física e biologia de solo, mas olha para a planta, eu tenho isso uma clareza bem comum. Toda vez que eu vejo um produtor acima da média do Brasil, pelo menos até 40 centímetros, é 0 de alumínio. Os 2 picos maiores de compactação, o 6-12, que é o mais comum, às vezes o 25-30, Coimbra, eu não enxergo, porque por causa do alumínio a raiz não chega lá. Exato. E o cálcio e fósforo, que são 2 elementos cruciais para dividir e expandir células e são altamente reativos no solo. Então eu vejo que criar essa cultura de perceber esse diagnóstico, perceber que esse diagnóstico é importante, é o primeiro grande caminho. Eu vejo que essa é a primeira grande percepção. É fantástico essa visão, e é uma visão de quem está no campo, sabe, Chavarria? A gente, quando começa a carreira de professor, né, eu estou escrevendo meu memorial aí para passagem para titular, e a gente tem que fazer uma anamnese, né, um histórico do que a gente fez. E eu estava escrevendo hoje como foi quando eu cheguei em Sinop, e o quanto que eu aprendi com os meus alunos. Tem professor que tem vergonha de falar isso. Não, eu não tenho, não. Eu aprendi com os meus alunos, que hoje aí são produtores e outros que estão entrando e chegando, e alunos novos. E aí, quando você vai para o campo, você começa a perceber realmente isso. E o que eu mais fazia quando eu comecei a poder rodar lavouras de soja era arrancar a planta. Pedia licença ao produtor e arrancava a planta. Porque olhando a raiz, um pivô torto a 5 centímetros de profundidade, você sabe que ele tem algum problema. E é o solo interagindo com a planta que vai te dar o ecossistema da sua produção e da produtividade. Então, às vezes você acha que a planta está murchando por alguma doença, algum problema, e você vai ver ela não tem raiz. A compactação faz com que o pouco de água que tenha iniba a disponibilidade de oxigênio e a planta não consegue se desenvolver. Então, essa interação de física de solo, os nutrientes essenciais e o desenvolvimento da raiz, e é muito legal quando você diz, olha, 1 palmo é o tanto que as raízes de soja exploram a grande maioria das lavouras do Brasil. E 5 a 10 centímetros é onde está a camada que vai fornecer 90% dos nutrientes para a planta. E a gente já produz muito. Imagina se alguém pega um Geraldo Chavarria, faz uma dinâmica dessa e vai mudando de um ano para o outro e melhorando, saindo de 5 para 10, de 10 para 15. Hoje, 100 sacos de soja, eu acho que é algo muito acessível para a grande maioria dos produtores, não só para quem ganha SESB, né, Chavarria? Sem dúvida, é factível isso, né? A gente fez um trabalho
trabalho de mestrado voltado para a arquitetura de plantas. Eram materiais antigos, 5909, potência, etc. Cara, na época, se essas flores vingassem todas... A planta caía. Cara, 18 toneladas, cara, 300 sacas por hectare. Aí hoje, se a gente pega os trabalhos... O amigo, por exemplo, do Alencar Zanon, cara, vai mostrar aí, cara. Hoje a gente lida com uma soja de 120 sacas por hectare. Então isso é factível, é potencial de campo, não é? Aquele que eu estava falando do potencial genético, está escrito ali dentro dela que ela tem esse potencial. Agora, potencial de campo, cara, 120. E essa questão da raiz, voltando aí para essa dinâmica, eu vejo o seguinte: beber água, beber nutrientes. Dependendo da região e no ano normal, cara, se tu chegar às 10 horas da manhã e olhar para um folíolo de soja, e se tu voltar às 4 horas da tarde, possivelmente aquele folíolo trocou toda a água dele. Ele jogou água para fora e puxou água nova. Então essa dinâmica de circulação é de grande importância. Outra coisa fundamental, a planta... ela produz o que a gente diz assim de maneira corriqueira, embora não esteja nos livros de fisiologia, pelo menos eu nunca li dentro desse formato, mas a gente, como fisiologista, chama o hormônio citocinina também como o hormônio da juventude das plantas, por esse antagonismo ao etileno. Cara, é onde que esse hormônio é produzido? Na ponta das raízes. Então imagina só, se eu não criar esse ambiente de sistema radicial para essa planta beber água e se resfriar, não é? Se arrefecer, já tem um problemão. E aí a gente tem 4 coisas muito claras assim em relação a raízes. E a gente já mostrou isso num trabalho. Raízes, plantas, olha só, cara, que coisa interessante. Plantas de soja passando sede em anos normais de chuva. Ah, mas aí como? Bom, é que a planta bebe água do solo, ela não bebe água, não abre a boca e bebe água que caiu do céu diretamente. Então, se ela tem problemas sérios de compactação, concentrações eu tenho um solo que não tem uma capacidade de armazenar essa água, então ela não bebe água como deveria e não abre estômago como deveria. Outra coisa, não bebe água, não bebe nutrientes. Outra coisa, não movimenta ativos. A gente faz um estudo muito simplão, que funciona, foi o professor Erlei Reis que me ensinou isso há alguns bons anos, fitopatologista, que a gente faz uma aplicação num quadradinho, lembra, de 1 centímetro, e gera uma pressão de ferrugem no intervalo de 24 horas na soja, em ambiente protegido. E depois, 21 dias depois, a gente avalia a distância da primeira pústula. O que a gente vê o mais comum nas misturas fungicidas, triazol, estrobilurina, etc. 2,5 centímetros na capacidade de campo. Quando eu reduzo essa capacidade de campo em 50%, aquele mesmo fungicida que subia 2,5 foi para 1,2, 1,3, 1,1. Então quer dizer que a condição física e a capacidade dessa planta beber água impacta nesse ponto. E para finalizar, potencial de fito, não é? Sim. Toda vez que eu tiver menor volume de água, já tivemos uma experiência prática de entrar na cultivar Zeus com uma aplicação de um proticonazol, tendo flor, aonde nós tínhamos quase 2 semanas e meia sem água, perdemos 2 flores por planta, que efetivamente, mesmo a planta tentando compensar, viraram em 2 legumes a menos por planta. Olha aí. A soja valia R$206, cara. Sabe o que virou essa situação? R$1.200 a menos por hectare. Nossa. O custo de metabolizar, né? Exato. Então, só essa dinâmica da parte de baixo, a gente tem um caminho absurdo aí para seguir. E a gente não imagina o quanto a compactação contribui para isso. E essa dinâmica do plantio direto, e aí você tem pressão de chuva, aqui no Mato Grosso, 2, 3 culturas, você acaba não imaginando. E você citou a Bahia, né, Chavarria? O produtor baiano, ele teve que se especializar muito, não só o baiano, né? Pô, vamos falar do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, porque ali é uma safra, praticamente. Hoje estão trabalhando com culturas como o sorgo, que pode permitir uma segunda safra. E eu lembro em 2003, 2004, as primeiras vezes que eu fui para Luiz Eduardo fazer as primeiras AgriShow, o produtor falava assim, a gente tem que aprender a guardar água no solo. E 20 anos depois eles aprenderam a fazer isso muito bem. Eu tenho um ex-aluno aqui que quis ir fazer estágio lá, era para passar 4 meses, ficou 6 meses, para aprender como guardar água no solo. E aí você passa agora em setembro, numa região daquela que está há 4 meses sem chover, 5 meses, e você vê algumas áreas com o mato verde.
Ou seja, a caixa d'água está lá. E aí você tem que fazer esse processo aí de rotação de culturas para que as raízes realmente cresçam. E se a gente for pensar que o Oeste Baiano é um grande produtor de algodão e essas plantas vão ficar no período seco e a raiz do algodão tem que descer, então é um sistema. Isso funciona para o algodão, funciona para a soja, funciona para o milho, funciona para o sorgo e até para a própria braquiária. E eu acho que ela é a virada de chave nessa agricultura hoje, porque a integração e o uso da braquiária nesse sistema faz com que contribua muito para esses fatores que você falou, física, nutrição e desenvolvimento radicular, né, Chavarria? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que, do prisma da fisiologia, a gente tem que aprender muito ainda pela dinâmica da biota, não é? Mas esses temas, eles são os mais comuns. Agora, a partir desse ano, eu vou começar a utilizar mais algumas análises, olhando para cadeia alimentar do solo, olhando mais para essa parte de biologia, que até então a gente faz muito pouco. Geralmente olha mais para bioassa, sulfatase e beta-glicosidase, que já é um baita avanço, sim, não é? Mas eu vejo que a gente tem um caminho interessante ainda assim. Mas aí, como tu bem falou, alumínio, física, química e física, basicamente, dentro desse cenário, e não há uma regra do ponto de vista da receita, porque assim, eu vejo o Oeste Baiano e outros tantos pontos importantes, a turma aprendeu a fazer isso naquela dinâmica, mas eu preciso, dentro dessa ação consultiva em alguns outros locais, no Paraná, no MS, em Goiás, no Rio Grande do Sul, e aí entram outras questões também, questões econômicas envolvidas, não é? Às vezes eu vou, cara, se eu pegar uma grade 42 e mais uma niveladora por hectare, e sem falar em insumo, pode ser hoje 10 sacas de soja, não é? Então eu tenho que ter um critério muito grande, a condição ambiental e as plantas de cobertura e a braquiária, ela faz um papel fantástico, mais importante, né, os estudiosos mostram isso, mais importante no início do que a própria raiz de uma dicotiledônia, não é? Ela tem uma capacidade, em função do tipo de crescimento, melhorar a condição física nesse cenário, né? Então a turma, tem muita gente que tem que abrir a cabeça aí para a braquiária. O Rodando Paraguai, há 2 semanas atrás, se discutiu muito isso, Paraná, a mesma coisa. Então a gente tem uma demanda muito grande aí para esse aprendizado, que é um aprendizado que o MS avançou muito, né? Uhum. Então, e o Mato Grosso também, né, entrou nessa... Sem dúvida. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Chavarria, nessa linha ainda, né, entender como o processo de fazer a planta produzir, que eu falo para os meus alunos e para os produtores também, a planta não sabe que está fazendo sacos por hectare para nós. A função dela, a planta que está fazendo semente, ela só está pensando em sobreviver e perpetuar a espécie. E aí, avançando dentro da cultura, nós falamos aqui da importância da implantação, né, mas... para a planta produzir, a gente precisa fazer com que de dia, principalmente, o estômago esteja aberto. Sem dúvida. Se o estômago não estiver aberto, algum problema tem. E muitas condições ambientais hoje, principalmente altas temperaturas, se nós estamos sofrendo, imagina a planta que é mais sensível lá no campo. Uhum. Do ponto de vista fisiológico e dessas rodadas que você tem feito, qual é o grande desafio hoje do produtor em manter estômago aberto? Cara, o tal estômago aberto, eu sempre uso até uma percepção, até para falar para a turma dos grãos,
olhando para o HF e explicando uma percepção fisiológica bem básica, é o seguinte, cara, por que uma planta dentro de uma estufa ela produz mais? Eu falei por anos isso, questionando os alunos, e os alunos sempre falam, porque o ambiente é controlado, não é? E tem, obviamente, isso está certo até certo ponto, mas uma coisa importante é por que ela produz mais naquele ambiente? A velocidade do vento é menor, absurdamente menor, e a radiação ela é menor. Então a demanda evaporativa naquele ambiente ela é menor. Então essa planta tem uma, entre aspas, ela fica mais tranquila do ponto de vista hídrico, ela pode se dar o luxo de passar mais tempo com os estômagos abertos e, consequentemente, se ela se dá o luxo de passar mais tempo com os estômagos abertos, entra mais carbono, ela fixa mais carbono, produz mais, não é? Então, mas como é que eu vou fazer essa dinâmica lá no campo, no cultivo extensivo? Eu não vou conseguir mexer na demanda evaporativa, mas eu consigo mexer nessa dinâmica de fazer essa planta beber água numa escala superior, porque ela percebe o fato da radiação excessiva, basicamente, e volta e meia eu brinco com os produtores, assim, às vezes eu estou no olho do sol lá suando, e eu com os produtores conversando e rodando lavoura, que chuvarada, né? E o cara, mas que chuvarada o quê, Geraldo? Tá chovendo fótons, tá chovendo lasquinha de sol, que demora ali 8,9 minutos para sair do sol e bater numa folha de soja aqui no campo. E nós temos que colher essa luz de maneira eficiente, mas como tu bem falou, Coimbra, vão existir situações que está chegando muito sol para pouca planta, não é? E aí, essa dinâmica, o que acontece? Aí ela tem uma percepção que é o seguinte, falando mais especificamente das plantas com o mecanismo C3, como a soja, por exemplo, não é? Então, nesse caso, aquela famosa enzima lá, a rubisco, a ribulose, um 5-bifosfato carboxilase oxigenase, ela começa a perceber que tem muito sol, que ela não consegue drenar essa energia, e para drenar essa energia, ela reage com oxigênio. E aí faz a famosa fotorrespiração. Aí tu vai falar assim, o cara que está nos assistindo, mas o Geraldo agora caiu aí uns negócios de rota bioquímica que na prática, não, será que faz tanto sentido assim? Só para ter uma ideia, um estudo norte-americano mostrou que se fosse reduzido 5% a fotorrespiração em 2 cultivos, 5%, em soja e trigo, entraria na balança comercial norte-americana $500 milhões a mais por ano. Então, quando isso acontece, cara, a gente está falando de dinheiro. Então, o grande aspecto é o seguinte, temperatura de planta. Então, se uma planta C3, como a soja, chegar na temperatura foliar de 30 graus, não quer dizer que ela parou de fazer fotossíntese. Mas o que ela faz de fotossíntese, o que ela respira e o que ela fotorrespira, que é essa tal reação da rubisco com o oxigênio, faz com que ela fique como empresa no ganho de carbono no zero, quando não vá para o lado negativo. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta, que é a percepção do trabalho voltado para os estômagos abertos. E aí, como tu bem falou, quanto mais tempo essa planta ficar com os estômagos abertos, mais processo difusional tem, tanto de perda de água para fora, quanto de entrada de CO2. Perfeito. E aí eu coloco mais um detalhe nessa percepção, que é o seguinte, cara. Se tu fizeres, como eu citei esse trabalho, uma aplicação de um proticonazol, de um tebuconazol, ferramentas fundamentais para proteção, que entregam em escala, mas são ativos, como nós falamos, mais quentes, não é? E se eu faço isso numa folha que ela está a 30 graus, as ceras epicuticulares, elas estão mais fluidas. E o produto, quando cai ali, ele vai entrar por difusão de uma maneira mais acentuada, de uma forma que a planta não tem a capacidade de metabolizar no mesmo nível. Pode ser, lembra aquele valor que eu falei dos R$ 1.200 perdidos por hectare? Não queimou folha. O produtor não ia chamar o agrônomo dele e falar, deu pau aqui. Nós vimos isso contando estruturas. Então a temperatura é um baita desafio para a gente, cara. E aí vem a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu não consigo lidar, ou eu não consigo pedir para o sol ficar mais ameno, ou ter um dia como hoje. Nós estamos gravando hoje no dia 16 de outubro de 2024. Ontem, dia 15, caiu uma chuva daquelas que o agricultor gosta. Alguns vão dizer que até muito, porque choveu aí entre 70 e 120 milímetros, no intervalo de umas 6 horas, sem ventania, sem derrubar árvore.
E hoje, depois de muitos meses aqui no Mato Grosso, amanheceu um céu azul lindo, parecia um céu de inverno. E aí eu vinha no carro com meu filho, falei para ele, ó, isso que a planta de soja gosta. Chuva à noite e sol de dia. Temperatura dá uma diminuída e ela pode trabalhar bem. Eu não consigo controlar o clima, não estou dentro de uma estufa. Como que o produtor pode pensar, Chavarria? Não vou falar de dinâmica, de arquitetura de planta, não. A gente sabe que isso evoluiu muito, folhas lanceoladas, plantas mais eretas, menos ramificadas, mas eu vou falar em termos de população e distribuição das plantas no campo. O processo fisiológico de desenvolvimento está diretamente ligado a essa distribuição. Porque aí, se eu estiver errado, você que é o cara da fisiologia me corrija. A maior competição no campo é entre plantas de mesma espécie. O pé de soja com aquele cara que está do seu lado. Né? Por isso que tem, de vez em quando, tem alguém que é ali que a gente chama de planta dominada. Como que essa questão da estrutura de distribuição das plantas no campo pode ser uma ferramenta para o agricultor se prever desse microclima que se forma quente o suficiente ao ponto da planta gastar mais respirando e fotorrespirando do que fazendo fotossíntese? Boa, cara. Esse é um ponto crucial e eu me lembro, ali por 2013, 2014, a gente tinha uma percepção que a soja tinha que ser mais homogênea. E aí a turma da semente já mostrava isso, etc. Se nós pegássemos alguns colegas muito antigos, com materiais, que trabalhavam com materiais mais antigos, não, o geral da soja compensa, isso é milho, a soja ela vai ter essa plasticidade fenotípica e compensa. E aí depois a gente fez trabalhos, inclusive avaliando produções planta a planta e mostrando exatamente essa importância da homogeneidade por si só. E aí depois caímos no aspecto, e a gente faz isso há bastante tempo, sabe? Eu sou muito entusiasta desse tema da arquitetura, de medir a chegada de luz nos terços, de medir a deposição de gotas nos terços, e nos assusta um pouco. Por exemplo, vou te dizer um número. 2 safras atrás, e esse número vem se repetindo. Segundo a aplicação verdadeira de fungicida, do Rio Grande do Sul até o oeste baiano, aproximadamente 55 gotas por centímetro quadrado. Se eu vou lá para os livros e para os especialistas, a turma vai dizer que para uma estrobilurina, tá bom. Para um fungicida de contato, tá faltando aí eu deveria estar umas 70 gotas. Então, e qual é a explicação? Claro que a gente viu que quem tinha uma ponta de pulverização com menos de 1000 horas de uso, que usava volumes de cauda maior, era mais eficiente, mas mesmo assim existia o problema. E o problema recai sobre exatamente esse teu ponto, que é crescimento excessivo e esse tipo de efeito. Porque aí tem um detalhe, a gente pode discutir mais coisas também voltadas para o produtor trabalhar, a própria nutrição, determinados elementos, etc. Mas nesse aspecto que tu levanta é o seguinte, imagina que eu tenho uma folha, aquelas folhas lá de baixo que duram 50, 55 dias, 60 dias, dependendo do caso, e ela está num ambiente com um nível competitivo muito elevado, e ela percebe isso pela relação de vermelho e vermelho extremo, estou na sombra, e ela é um funcionário da empresa que tem um custo, mas não está entregando tanto porque ela não tem o potencial, porque não chega sol como deveria e também porque ela não é protegida como deveria. Aí quando começar esses picos de temperatura e produção de etileno, a leitura da planta vai ser o quê? Eu vou ter que dispensar esse funcionário, porque eu já tenho um nível de sombreamento elevado, ela já não está entregando de maneira normal, e agora nessa condição mais atípica, aonde o sinalizador etileno disse, o negócio não está tão fácil para a gente, o que eu vou fazer? Derrubar essa estrutura. E aí caímos numa questão importantíssima da soja, do feijão também. São culturas que nós falamos que elas são metaméricas do ponto de vista de movimentação de reservas. Como é que funciona isso, Geraldo? Cara, se eu tenho um trifólio inserido em um nó, a grande quantidade de açúcar que é produzido nesse trifólio paga a conta desse nó, no máximo um para cima, no máximo um para baixo. Se eu perder essa folha, não vai ter funcionários lá de cima que vão conseguir entregar esse dinheiro para ela pagar aquela conta como deveria. E aí recaímos sobre um tema que tu é expert, que é o seguinte, eu não vou conseguir chegar nessa população estável, e é cada vez mais comum a gente rodar a área, tu sabe muito bem com a tua experiência que os caras trabalhando com 50%, 60% a menos do material recomendado, porque as plantas estão pedindo espaço e a turma da genética não nos diz bonitinho qual é a quantidade de plantas que deveria ter, porque não dá nem tempo deles entenderem os materiais, por toda a dinâmica do processo.
E aí chegamos, né, cara, mas para isso estar alinhado, eu dependo de semente de qualidade, plantada e ter segurança do que eu tenho na mão, para falar assim, cara, nesse material são 10 plantas, 12 plantas no método linear, e aí para isso acontecer, recaímos sobre vigor, toda essa triangulação da importância do estabelecimento, né? Perfeito. Mas esse ajuste de população aí, isso que você disse, realmente não dá tempo dos obtentores nos passarem um guia do que está acontecendo, porque a dinâmica desses materiais é muito grande, mas eu lembro do professor Carlos Vinícius falando de alguns trabalhos onde ele reduziu o espaçamento entre linhas, ele proporcionou uma melhor distribuição e a resposta das plantas, independente de ser determinado ou indeterminado, foi algo mais vantajoso. E isso é óbvio, né? Porque você permite, novamente, voltando ao seu conceito, que as raízes tenham mais espaços para poder explorar. E quando a gente fala em controle de temperatura da planta, não existe um mecanismo externo tão eficiente quanto a circulação de água dentro da planta. Então, a planta é um grande radiador. A saída da água pelo estômago acaba trazendo mais água e essa passagem faz com que a água, que é um condicionador térmico, refrigere a planta e ela consiga trabalhar dentro da sua zona de conforto aí, produzindo mais. Mas, por outro lado, Chavarri, a gente tem que pensar no lado do produtor. Ele tem que ter uma dinâmica de máquinas que atenda as duas culturas que ele usa, ele não pode ficar mudando isso. Não sei se dá para fazer plantio cruzado, isso já apareceu aí algumas vezes no mercado, né? Então, a grande sacada é essa. Nós não temos como brigar com o clima, mas nós temos como estruturar o nosso solo, a nossa planta e principalmente o manejo. Antes da gente passar, né, para a parte final, para você falar da fisiologia no campo, eu quero que você nos dê uma visão, assim, não vou dizer o mais simples, mas poderia ser uma dica de recomendação. Hoje, a dinâmica de fungicidas na cultura da soja virou uma ciência muito difícil de se entender. Eu sei que nós temos moléculas, não sei se todas atendem a tudo que a gente precisa, mas a ferrugem deixou de ser um problema e voltou a ser, principalmente aí no sul, nesse último ano. Então, o complexo de doenças fúngicas na soja, ele acabou se tornando uma estrutura tão dinâmica que hoje eu entendo que você tem que controlar de ponta a ponta. Qual é a sua percepção quanto à metabolização desses químicos, né, desses ingredientes ativos, porque a planta paga um pedágio, como você acabou de dizer, para poder controlar o fungo. Nessa dinâmica, como que você vê isso hoje? E o que você pode recomendar para o produtor em termos de um manejo estruturado, suficiente para proteger a cultura e não excessivo para não estressar ela com essa metabolização, pagando isso aí R$ 1.500, às vezes, aí, de custo de perda de produção e produtividade? Cara, eu vejo assim, e eu sempre falo isso até para enfatizar para o produtor uma coisa muito importante: se perde mais para doença, se perde mais para mato, então tem que aplicar, e boa. Agora nós temos que criar uma estratégia para que isso seja menos custoso. A gente tem resultados e percepções genéricas, sobretudo olhando herbicida, não só o glifosato, mas sobretudo o glifosato. Hoje o Fomezafem tomou uma proporção grande dentro dessa pegada também, mas eu tenho resultados assim de 7 sacas por hectare que a gente deixa na mesa por esses problemas. Estou dizendo que não tem que aplicar? Não. A gente se perde muito mais deixando mato e perdendo para doenças, então temos que aplicar. Tenho vários exemplos que eu posso citar dentro desse ponto que é muito relevante. Agora, o que eu vejo? Os 2 momentos que o produtor mais ganha protegendo uma planta de maneira geral é a entrada do herbicida e são as 2 primeiras de fungicida, certo? Essas são as mais complexas. Explico por quê, e vou te dar alguns exemplos. Cara, nós tivemos em um grupo no Mato Grosso, nessa última safra, uma percepção de 2 herbicidas, um inibidor de protox e mais um Fomezafem, para matar o algodão na lavoura de soja, tirando 2 nós, não é? Zerando 2 nós, num 2379, em 2 talhões, onde nós avaliamos no Fisiologia no Campo isso com mais detalhe. O problema era que a aplicação tinha sido feita mais tarde por uma demanda ambiental, que estava muito seco, e a condição ambiental ainda judiava mais dessa planta,
e uma planta debilitada, e ela pagou esse pedágio altíssimo com essa situação. Então, nesse momento dos herbicidas, ajudar a planta com alguma ferramenta antioxidante tem retorno econômico, sem dúvida. Porque o grande desafio, e na fisiologia nós chamamos esses compostos de xenobióticos, eles são estranhos ao sistema vivo planta, eles têm que transformar, ele não pega um glifosato e transforma aquilo em uma coisa, alguma molécula que vai servir para ela. Ele vai lidar com a sujeira, não é? Com as espécies reativas de oxigênio, vai tentar transformar aquilo em água. Se eu ajudo a planta, eu vou para esse caminho. No caso que aí tu perguntaste, fosse mais enfático, com toda razão, em relação aos fungicidas, eu coloco 4 pontos práticos importantes. De bate-pronto é o seguinte: primeiro é intervalo. Tu pegou aquela época que a gente aplicava fungicida a cada 21 dias, hoje a gente aplica a cada 12, 15, mas se tu fez a primeira de fungicida e é um ano que está complicado, cara, não vai esperar chegar 15 dias para aquela planta estar num nível de água baixíssimo para tu dar uma canelada nela agressiva. Faz o controle e entra, sei lá, com 7, 8 dias, mas judia menos dessa planta. Segundo ponto importante, tens o potencial de fazer uma aplicação noturna? Às vezes, só o fato de fazer uma aplicação à noite, em uma planta moderadamente estressada, tu pode aplicar em uma planta que tem 6 a 8% a mais de água, porque ela fechou os estômagos e está num processo de recuperação hídrica. Terceiro ponto importante, o óleo é uma baita ferramenta e ele é fundamental, sobretudo, para os ativos que interagem muito com gorduras, lá com os lipídios, nas ceras epicuticulares, lá nas membranas, e uma trifloxestrobina tem uma grande demanda, por exemplo, do óleo, mas se eu tenho uma temperatura elevada, essa serosidade está mais fluida naturalmente. Eu não tenho por que colocar a dose cheia do óleo. Faça meia dose e aí tu ajuda esse produto a ser absorvido, mas não vai fazer com que essa absorção ela seja absurdamente acelerada e gere uma penalização. E o quarto ponto são as ferramentas antioxidantes, sim, que elas têm resposta. Aí tem lá ácido salicílico, tem lá o manganês, tem lá extratos de algas, tem uma série de potenciais para se trabalhar a falcisteína, uma série de ferramentas que ajudam a planta, e a gente tem trabalhos sérios, científicos mostrando esse tipo de resposta, mas ele está dentro de um conjunto de percepções. Então tu observa, eu não vou dar canelada no momento mais crítico. Eu vou ajudar essa planta e fazer à noite para ter um volume de água maior. Eu vou reduzir o óleo para fazer que a velocidade seja mais lenta da absorção. E ajudo essa planta colocando uma ferramenta que vai transformar aquela sujeira em água e vai fazer ela metabolizar mais rápido. Aí que está o detalhe. E na grande maioria das coisas, claro, vou colocar um produto associado, ok? Mas na grande maioria das situações eu não falei em custo. Eu falei em modificar manejo e fazer com que isso seja menos custoso para a planta. É o entendimento, né? Aí entra a função do especialista na área, porque o produtor ele tem que pensar e cuidar de muita coisa durante o processo. E às vezes uma dica dessa do especialista, Chavarria, faz a diferença entre o lucro e o prejuízo na lavoura, né? Com os sistemas que nós temos hoje. Então, se entender como fazer, quando fazer e se o momento está adequado ou não, essa dica que você disse, tem temperatura, a serosidade da folha está mais fluida, reduzo pela metade o óleo que vai potencializar isso. Putz, isso é um detalhe, é um capricho que na maioria das vezes passa desapercebido. Então, isso é a diferença. E aí hoje o produtor, mesmo em anos como nós passamos agora, na safra 23, 24, tem um produtor que eu acompanho ele aqui basicamente toda semana e digo, é um ex-aluno, mas não é porque eu estou lá trabalhando junto com ele. A gente interage muito, mas a pista de aeromodelismo que a gente frequenta é dentro da fazenda dele. Então, ele fala que a soja dele é muito bem monitorada, né? E um detalhe desse, nessa safra que passou, fez ele ter áreas dentro do talhão produzindo 99 sacos por hectare, depois de ter perda de plântulas por tombamento e por calor, estresse térmico excessivo, e mesmo assim ele colheu aí uma média de 80, 81 sacos por hectare. Imagina se não tivesse tido problema. E aí me diz, Chavarria, como que esse projeto que eu tenho visto e acompanhado, e está no Brasil e fora do Brasil, chamado Fisiologia no Campo, tem trazido esse detalhe
para o produtor que faz toda a diferença lá no final. O Fisiologia no Campo, ele nasce exatamente dessa percepção de que falar dos processos e o aluno lá na academia, tanto da graduação, da pós-graduação, aprender como é que a planta faz fotossíntese, como é que ela respira, como é que ela fotorrespira, como é que ela movimenta nutrientes, tudo isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um desafio de pegar e chegar lá no produtor e tentar resumir isso de uma forma simplificada para cada um dos momentos de relevância. E a gente tem trabalhado com uma ideia importante de estabelecer métricas voltadas para estabelecimento do cultivo, para arquitetura, métricas para judiar menos da planta, como essa que eu te falei, métricas para entender tipos de arquitetura e como manejar a planta. Então a gente tem um evento que ele está começando, acabamos a 3ª edição do Fisiologia no Campo, que é trazer profissionais do Brasil e do mundo para discutir a fisiologia de uma forma mais prática, mas ao mesmo tempo aprofundada. O Fisiologia no Campo, que é essa ação ampla, não é? Na verdade é um ecossistema, o Fisiologia no Campo. Tem o evento, tem as ações consultivas que nós fizemos, aonde a gente olha desde aspectos de plantabilidade, nodulação, deposição de gotas, entender o que a planta bebeu de nutrientes, entender qual é a dinâmica de química física e biologia do solo, para entender o quanto essa planta tem dificuldades ou não em relação a desenvolver as raízes, e a percepção de carga, que eu aprendi com vocês aí do Mato Grosso, toda vez que rodava e a turma falava assim, que o algodão ele conta uma história, que faltou o capulho aqui, etc, se foi porque estava frio, se foi porque deu uma fito lá do inseticida, etc, e assim vai indo. Cara, será que a soja não conta essa história? A gente vem avaliando isso e sim, ela conta essa história também. Então a gente pega os nossos clientes e a gente pega 2 talhões com histórico bem discrepante de produção e olha esse nível de detalhe. E às vezes percebe onde é que está o desafio, o maior gargalo num primeiro momento, e tudo vai, é de uma caminhada, não é? E a gente vai ajudando a turma dentro desse contexto também. Outra coisa que a gente está tentando fazer, e isso está começando agora, mais para frente podemos conversar para botar a fisiologia do estabelecimento nesse jogo, são os ensaios em rede. Então hoje a gente tem aproximadamente 60 parceiros pelo Brasil, que a gente está com alguns ensaios, são universidades privadas, públicas, são consultores, instituições privadas de pesquisa também, aonde a gente faz ensaios e também trouxemos mais uns parceiros da parte de economia para avaliar economicamente os manejos e também na parte de mistura de tanque, porque às vezes eu olho, o cara fala assim, o magnésio é bom para estimular a fotossíntese, então temos que fazer tantos. E o cara que fez o magnésio, por exemplo, no Pará, nessa última safra, ele se deu muito bem. Ele tinha uma demanda dentro desse contexto e funcionou muito bem. Agora o cara que fez magnésio, Coimbra, no sul do Rio Grande do Sul, que ele estava perdendo para ferrugem, ele fez 5 de fungicida, o sementeiro fez 6, tu sabe bem? Cara, esse cara, ele perdeu a eficiência de produto em função daquele efeito de dureza da água, em função daquele elemento. Então eu tenho que olhar de maneira mais ampla para essa percepção, que não é só o meu prisma e o meu quadradinho da fisiologia e do efeito, mas sim o quanto isso dá de retorno e o quanto todas essas mesclas do que eu estou colocando no tanque vão impactar. O Fisiologia no Campo é uma forma de olhar para a fisiologia de maneira mais ampla, onde une experimentação, juntar um grupo de pesquisadores e consultores para discutir essa temática e essas ações consultivas. Então eu sou apaixonado e essa é a minha bandeira, é mostrar que a fisiologia ela está no todo aí, a gente tem que olhar com mais detalhe para a planta, cara. Ou seja, não existe receita pronta, cada caso tem que ser estudado individualmente, isso é muito importante. E como que funciona? Esse evento ele é itinerante, ele roda o Brasil ou ele ocorre sempre no mesmo lugar? Ele roda o Brasil, cara. Nós fizemos a última edição, a 3ª edição agora em agosto, em Foz do Iguaçu. Fizemos colegas do exterior, veio a Vitória Fernandes, uma referência em absorção foliar, o Michał Zloto, da Polônia, um cara muito bom em bioestímulo, Kakimak, uma referência em nutrição, Hudson, do Sena, uma série de colegas. Caí na besteira de citar nomes, não é? E agora eu vou esquecer alguns amigos importantíssimos que estavam daí também. E agora a próxima edição vai ser no ano que vem, vai ser sempre em agosto, vou pegar essa questão de entre safra, e vai ser em Goiânia. Opa, legal.
Legal. Então, o nosso objetivo é esse, cara, é juntar gente do bem que está interessada em ajudar a agricultura e ir avançando, né? A gente não sabe tudo e vai aprendendo aos poucos e vamos disseminar a informação, né, cara? Essa é a ideia. Que joia. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Como é legal conversar com um fisiologista, porque eu vejo o fisiologista como um médico que está começando a trabalhar, tem que ir para o hospital e ele não pode pensar numa coisa só. Né? Então ele tem que olhar o contexto, o todo, e às vezes perceber o que está acontecendo no entorno, não com a pessoa que está doente, mas com quem trouxe ele para lá. Pode ser um problema de nutrição, pode ser um problema de acondicionamento, né? Então o fisiologista tem essa capacidade de realmente olhar o ecossistema com o ponto de vista do que acontece na fisiologia. É juntar tudo. O solo, a planta, a água, o ar, a temperatura, o sol, né? A chuva de fótons, essa eu gostei, essa daí eu vou levar para frente. Chavarria, muito obrigado. Olha, espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Você já disse que vai estar bastante aqui no Mato Grosso, então fica o convite para você vir no nosso estúdio aqui, e se não der para vir no estúdio, que voltemos a conversar, mesmo que online, porque quem está aqui com a gente até agora está sedento por informação, e nada melhor a informação do que quem está no campo, sujando a botina de terra e gastando a língua de tanto conversar com o produtor. E como eu digo, nós somos fofoqueiros do bem, porque o que a gente aprende num lugar, se você disseminar a informação boa e importante, você está compartilhando, você está dividindo algo que vai crescer lá na frente, né? Então, conhecimento, quando a gente divide, se multiplica, cresce, é isso que a gente precisa fazer para o nosso amigo agricultor que está aí nessa saga de produzir cada vez mais, gastando menos, com mais desafios. É quase uma corrida de Fórmula 1. Muito obrigado, viu, Chavarria? Maravilha, cara. Mais uma vez te agradeço e gostaria muito de enfatizar essa admiração que eu tenho por ti, pelo teu trabalho, e sem dúvida nenhuma, vamos ter outros momentos para discutir mais outros pontos da fisiologia. E esse é uma bandeira que eu tenho, que não é só aproximar as áreas, mas aproximar pessoas, não é? Então eu vejo que a gente precisa se unir as áreas. Eu fico, por exemplo, agora eu estou numa saga com a turma dos nematologistas, quero trazer para o meu lado, porque a gente abre uma trincheira, aí eu começo a olhar para a raiz e olho química, física e biologia básica, e a raiz tá isso, cara. Se eu deixar o nematóide de lado, eu vou perder, a agricultura vai perder, não é? Exato. Então a gente tem que se unir e criar estratégias em conjunto para levar informação para o campo. Esse é o objetivo, cara. E muito obrigado pela oportunidade. Com certeza vamos estar juntos em outras ocasiões aí discutindo mais. Legal. Essa admiração, ela é recíproca, você sabe. Sempre que eu te encontro, eu falo isso. E bom, para quem quiser conversar com o professor Geraldo Chavarria, consultor, o Instagram é Geraldo Chavarria, CH, 2 R's no final. Lá tem um Linktree, o link da bio, que tem aí todas as informações sobre eventos, contatos, para poder falar com ele. Para facilitar, você que está vendo a gente aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, o Tiagão está colocando no GC aqui embaixo o Instagram do Chavarria. E se estiver ouvindo e não puder parar o carro agora, depois entra na descrição do episódio aqui embaixo, tem todos os links de contato do Fisiologia do Campo, do professor Geraldo Chavarria. Pode ter certeza que essa conversa é muito produtiva como foi hoje. Chavarria, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí pelo trecho, porque é muito bom, né? Aquela hora monótona do aeroporto, quando você encontra um amigo, é sempre bom tomar um café, trocar ideias e conversar com quem está chutando a bola para o mesmo lado. Muito obrigado, viu, Chavarria? Obrigadão, cara. Valeu. Forte abraço, uma ótima safra para você que está aqui com a gente, e tenha certeza que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço e até mais. Valeu. Valeu.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.